mais uma aula de fenômenos ondulatórios. Fica aqui agora para entender mais sobre difração com Suquita. E é isso aí. Sem muito arrudeio, bora entender de vez que negócio é esse de difração. Será que é fácil? Será que é difícil? Então bora lá. Primeiro, antes da gente ir para o papel, lembre que a gente está falando de fenômenos ondulatórios, está falando de perturbações ali, tem periódicas. Ou seja, se eu estou falando de ondas, você já deve saber o conceito de comprimento de onda. Ah, aquele lambda é aquele lambda. Então, lembra dele que eu vou comentar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, a difração acontece mais ou menos quando as ondas querem ultrapassar obstáculos, beleza? Então, as ondas conseguem ultrapassar obstáculos? Conseguem, mas eu preciso de uma certa condição para isso. O que é que acontece aqui? Eu trabalhei aqui com várias frentes de onda. Se essas ondas estão chegando aqui e encontram um paredão, só sobrou essa portinha aqui, só sobrou essa fenda aqui. Será que as ondas vão passar? Como será que essas ondas vão passar? Então, não se assuste com o desenho que vai ter aqui, mas elas passam, mais ou menos assim. Como é que isso acontece? É justamente o fenômeno da difração. Mas sempre acontece? Não, é aí que tá. Esse tamanhozinho aqui da fenda, que a gente vai chamar de D, para que ocorra a difração, esse tamanho D da fenda tem que ser mais ou menos o tamanho de lambda. Ele não tem que ser igual não, tem que ser igual todas as casas mesmo. Não, ele tem que ser da mesma ordem. Beleza? Não pode ser um negócio muito distante. Então, se o comprimento da onda for da ordem do tamanho da fenda, ocorre a difração para a onda. Então, deixa eu já colocar um negócio para você aqui. A gente viu esse exemplozinho com as ondas de água mesmo, ondas do mar, mas ondas sonoras. Você já parou para se perguntar por que você está de um lado do muro, não está vendo o seu amigo, você grita e ele escuta? O que acontece? Será que a onda faz assim? O som faz assim? É um negócio meio estranho, mas quando a gente para pensar, veja que ali é a onda querendo contornar o objeto. E se a onda quer contornar o objeto, difração. Já deixei aqui, né? É a capacidade da onda de contornar objetos. Aqui é a difração. Não é isso? Então, veja aqui, bora analisar essa situaçãozinha aqui. Foca na situação. Sebastião! Tem cuscuz! Viu? Ela gritou e o cara ouviu. Por quê? Porque veja que as ondas sonoras têm um certo comprimento de onda compatível, ou seja, da mesma ordem de grandeza que o tamanho do obstáculo a ser contornado. Então, a onda consegue se difratar. Nesse caso aqui, a luz também é uma onda, não é isso? A luz é uma onda, mas ela não consegue ver ele, ou seja, a luz não sofre essa difração aqui. Por que será? Será que a luz não sofre difração de jeito nenhuma? Ou será que o comprimento de onda da luz está em uma ordem de grandeza totalmente diferente dessa ordem aqui do obstáculo? Bora tentar entender esse questionamento? Mas antes me responda, deixei a bomba para vocês. Ocorre a difração com a luz? E aí, sim ou não? Claro ou não? Claro, né? Se é um fenômeno ondulatório, ocorre com ondas. E se a luz é uma onda, a luz sofre difração. Inclusive, existe um experimento chamado experimento de Young, que ele usa esse fenômeno da difração. Além da difração, ele vai falar um pouquinho sobre interferência também, mas usa, sim, a difração. Beleza? Então, a luz consegue, mas é uma situação bem rara para o nosso dia a dia, porque a fenda tem que ser bem pequenininha, da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz, que também
é bem pequenininho, beleza? Então é isso. Mas aí você me pergunta, ok, para ocorrer difração, eu preciso que o comprimento de onda da minha oscilação seja bem perto do tamanho da minha fenda, do tamanho do meu obstáculo. Mas se não for, e aí o que é que acontece? Bora ver? Vou botar 2 casos aqui para você. Ó. Primeiro, essa nossa distânciazinha D aqui, esse nosso tamanho da nossa fenda, ser muito maior do que o comprimento de onda. Se ele for muito maior, o que vai acontecer é que a onda não sofrerá difração. E o que vai acontecer é que ela somente vai passar uma parte. E se o nosso comprimento aqui, ó, o nosso tamanho aqui da nossa fenda for muito menor que o comprimento de onda, a gente não vai notar muito bem, não vai ser tão acentuado essa difração. Calma que não acabou não, viu? Não acabou ainda. Bora fazer uma questãozinha, e a questãozinha de hoje é do Enem. Bora lá. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta o comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Então veja só, que fenômeno é esse? Ó? Primeiro a luz passa, depois a gente diminui mais a fenda e ela continua passando um pouquinho. E quando a gente diminui bem, olha o que acontece. Aqui é chamada o quê? Difração. Difração é a capacidade que a onda tem de contornar objetos. Veja que aqui o comprimento de onda da luz ficou bem próximo, na mesma ordem, do tamanhozinho D da nossa fenda. Então, para o som, em qual dessas situações A, B, C, D ou E vai colocar daí essa difração? Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe que o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando se afasta. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. A letra E está falando de ressonância. A letra D está falando de efeito Doppler. A letra C está falando lá das velocidades da onda nos meios, do som, né? A velocidade do som nos meios. A letra B está falando da reflexão da onda, da reflexão do som, do eco. E a letra A está falando justamente o que a gente discutiu aqui. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. É a capacidade que a onda tem de contornar objetos, nesse caso de contornar o muro. Então, letra A. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus colegas, manda lá no grupo da sala, eu sei que tem alguém aí próximo a você que está com dúvida nisso. E ó, ficou com dúvida ainda? Quer sugerir alguma coisa? Quer perguntar? Ah, não entendi isso. Deixa aqui nos comentários, pergunta, que a gente responde mesmo. Pode perguntar.